A Garota da Encruzilhada. João era um caminhoneiro experiente que dirigia longas horas à noite para evitar o tráfego do dia. Durante uma viagem em uma rodovia deserta no interior do Brasil, ele passou por uma encruzilhada onde avistou uma jovem à beira da estrada. Ela estava sozinha, com um vestido branco que parecia reluzir sob o luar. Preocupado, João parou e ofereceu carona. "O senhor pode me levar até o próximo posto?" perguntou ela, com um tom de voz quase sussurrante. No caminhão, a conversa foi escassa. João notou que ela olhava fixamente para a estrada e evitava cruzar olhares com ele. Quando estavam próximos do posto, a garota simplesmente disse: "Pode parar aqui." João olhou em volta, confuso, pois não havia nada ali, só mato. Ele se virou para perguntar se ela estava certa, mas o banco do passageiro estava vazio. Seu corpo congelou. Ele saiu do caminhão, iluminou o interior com sua lanterna, mas não havia sinal da jovem. No dia seguinte, ainda abalado, João comentou a história em um restaurante de beira de estrada. Um dos atendentes, com o rosto pálido, lhe contou que há anos uma garota morreu atropelada naquela mesma encruzilhada. Desde então, caminhoneiros relatam vê-la pedindo carona, sempre desaparecendo antes de chegar ao destino. A sombra na cabine. Carlos era conhecido por nunca parar durante suas rotas noturnas. Ele acreditava que descansar era perda de tempo e costumava dirigir sem interrupções, mesmo que isso significasse atravessar estradas escuras e solitárias. Em uma noite particularmente silenciosa, enquanto dirigia em uma rodovia sem iluminação, ele começou a sentir que não estava sozinho. No espelho retrovisor, ele viu uma sombra se movendo no banco de trás de sua cabine. Primeiro achou que fosse sua imaginação, mas logo percebeu que a sombra parecia ganhar forma. Ela se transformou em uma figura alta e magra, com olhos brilhantes que pareciam fitá-lo pelo reflexo. Carlos tentou ignorar, mas a figura começou a sussurrar: "Você não vai chegar ao destino." Apavorado, ele acelerou o caminhão, mas a sombra parecia se aproximar mais, como se quisesse tocar seu ombro. De repente, o rádio que estava desligado ligou sozinho e começou a tocar estática. A voz voltou a ecoar, agora mais clara. "Pare agora!" Carlos, em pânico, freou bruscamente e saiu do caminhão. Ele ficou do lado de fora por alguns minutos, tentando recuperar o fôlego. Quando finalmente teve coragem de entrar novamente, a sombra havia desaparecido. No entanto, ao voltar à estrada, Carlos viu que alguns quilômetros à frente havia um acidente. Um caminhão tombado bloqueava toda a pista. Se ele não tivesse parado, poderia ter se envolvido no desastre. Desde então, ele nunca mais dirigiu à noite. O fantasma da Serra do Cipó. Na região montanhosa da Serra do Cipó, havia um trecho conhecido por ser traiçoeiro e envolto em névoa densa. Luiz, um caminhoneiro veterano, conhecia bem as histórias locais, mas nunca acreditara nelas. Em uma madrugada, ao cruzar a serra, ele começou a ouvir um som estranho vindo do motor, como se algo estivesse arranhando o caminhão. Pensando que fosse um problema mecânico, ele encostou na beira da estrada. Assim que desceu, ouviu passos atrás de si. Virando-se, viu um homem magro de rosto pálido e olhos fundos, parado na beira do barranco. "Precisa de ajuda?" perguntou o homem com uma voz rouca. Luiz hesitou, mas respondeu que sim. O homem apontou para o motor e disse: "Algo caiu ali dentro." Quando Luiz se virou para olhar o motor, sentiu uma pressão enorme em suas costas, como se alguém o empurrasse com força. Ele caiu no chão, a poucos centímetros de despencar no barranco. Quando olhou em volta, o homem havia sumido. Voltando ao caminhão, encontrou um bilhete preso no para-brisa. As palavras tremiam em sua mente. "Cuidado com quem te oferece ajuda à noite." Luiz nunca soube quem ou o que era aquela figura, mas muitos dizem que o ajudante da Serra do Cipó é o espírito de um homem que morreu tentando consertar o caminhão em uma noite de neblina. Desde então, ele vaga pela estrada, atraindo outros motoristas para o mesmo destino.
O caminho da escuridão. Era uma noite de sexta-feira, fria e silenciosa. O caminhoneiro Jonas estava dirigindo pela BR-116, a estrada que cortava o Brasil de norte a sul. Ele estava acostumado com as longas viagens noturnas, a solidão das estradas desertas, o som do motor ressoando e as luzes distantes dos faróis cortando a escuridão. No entanto, naquela noite, algo parecia diferente. A viagem estava sendo mais difícil que o normal. A névoa espessa parecia engolir a estrada, deixando tudo ao redor coberto por um manto denso e gelado. Ele não conseguia ver nada além de alguns metros à frente, e o rádio, que costumava ser sua companhia, estava mudo, sem sinal algum. Mesmo os faróis estavam fracos, como se o próprio brilho da luz estivesse se apagando. Jonas começou a sentir um peso no peito, uma sensação de que não estava mais sozinho na estrada. Ele olhou para os retrovisores, mas a escuridão atrás dele era impenetrável. O ar dentro da cabine estava gelado e ele se encolheu em seu banco, tentando ignorar a sensação estranha que o consumia. O rádio, que antes estava mudo, de repente começou a chiado, e uma voz distorcida, quase inaudível, surgiu. Vire, vire à esquerda. Jonas se assustou, apertando a mão contra o volante. Ele não sabia o que pensar. Nenhuma estação de rádio estava funcionando. Então, como aquela mensagem tinha aparecido? O chiado continuou, aumentando a tensão. Uma voz rouca, quase animal, repetiu. Vire. Vire à esquerda, Jonas. Ele não tinha ideia de onde essa mensagem estava vindo, mas uma sensação muito forte de que algo estava errado tomou conta de seu corpo. A estrada à sua frente parecia interminável, e ele sabia que não podia simplesmente ignorar o que ouvira. Ele olhou ao redor, procurando algum sinal, algo que justificasse o pedido. E foi então que ele viu. No canto da estrada, bem na beira, um ponto escuro começou a se mover. Era uma figura humana, com os braços esticados em direção à cabine. Jonas se sentiu paralisado, mas o instinto de sobrevivência foi mais forte. E ele girou o volante abruptamente saindo da pista. A figura desapareceu. Mas a sensação de ser observado não. O caminhão deslizou pela estrada de terra, agora fora da pista, e ele percebeu algo ainda mais terrível. Não estava mais sozinho. Ao redor dele, em pontos distintos na estrada, mais figuras surgiram, todas com os braços estendidos, as faces pálidas e olhos vazios, como se fossem espectros, mortos, perdidos. O vento gélido cortava sua pele, e um cheiro nauseante de carne podre invadiu a cabine. Jonas queria gritar, mas a garganta estava fechada. Ele acelerou, tentando escapar daquilo, mas as figuras se moviam com uma velocidade sobrenatural, chegando cada vez mais perto. Ele olhou para os retrovisores novamente e viu que uma delas estava atrás de sua cabine, seus olhos enormes refletindo a luz dos faróis. Aquela coisa não parecia humana. Os ossos estalavam com cada movimento, e ela começava a se aproximar lentamente, seus pés descalços tocando o asfalto com um som abafado. Quando olhou para frente novamente, a estrada parecia ter mudado. O céu estava completamente negro, sem estrelas, e as árvores ao lado da estrada pareciam crescer de forma distorcida, com galhos torcidos como mãos tentando agarrar o caminhão. Desesperado, Jonas apertou os freios, mas o caminhão não parava. A sensação de estar sendo arrastado para um lugar desconhecido, para um fim inevitável, o dominava. Foi então que ele ouviu o som, baixo, mas claro. Uma voz que ele reconhecia. Sua própria voz, vinda de dentro de sua cabeça. Ele estava ouvindo seus próprios pensamentos, mas eles estavam distorcidos, como se uma força maligna tivesse se infiltrado em sua mente. Você não vai sair. Antes que pudesse reagir, a cabine do caminhão tremeu violentamente. Ele olhou para o espelho retrovisor novamente e viu o que mais o assustou. A figura estava agora dentro de sua cabine, com os olhos esbugalhados, uma boca sem lábios, cheia de dentes afiados que pareciam nunca terminar.
Ela estava sorrindo para ele. Um sorriso perverso, demoníaco, com um cheiro nauseante de morte. Jonas tentou gritar, mas não conseguia. A pressão em sua cabeça era insuportável, como se o ar estivesse desaparecendo. Ele olhou uma última vez para a estrada à sua frente e viu uma imagem que o fez perder toda a esperança. Mais caminhões, alinhados, parados na escuridão, com seus motoristas inertes dentro, como se todos estivessem presos ali, vítimas de uma maldição ancestral. A última coisa que Jonas viu antes de ser engolido pela escuridão foi o reflexo de sua própria imagem no espelho. Mas não era ele. Era o ser que o perseguia, com seus olhos vazios e seu sorriso grotesco. E no fundo da sua alma, ele soubera que o caminho que ele estava percorrendo não tinha fim. A estrada era um portal, e ele estava preso para sempre no inferno das noites perdidas.